Olá, eu sou Lúcio Caldeira e hoje no episódio ou aula 7 vamos falar um pouquinho sobre a estratégia estrutural, o papel do marketing. No episódio passado falamos do marketing coordenando a estratégia de posicionamento. O departamento de marketing tem como objetivo criar marcas capazes de criar diferenciação em relação às marcas concorrentes para alcançar os objetivos de venda. Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre o papel do marketing na estratégia estrutural. A gente precisa lembrar que a estratégia estrutural, junto com a estratégia de posicionamento, compõe a estratégia competitiva de uma determinada empresa em um determinado negócio. E essa estratégia estrutural seleciona ferramentas de retaguarda, ferramentas que não são visíveis para o consumidor e, portanto, são utilizadas para a construção da base da vantagem competitiva. No caso do marketing, nós precisamos observar duas questões fundamentais. Primeiro, a questão da comunicação e depois da distribuição. Quando a gente fala de comunicação, é importante que a gente pense a questão da seguinte maneira: criada a vantagem competitiva em uma determinada marca, nós precisamos fazer essa marca virar percepção. Ou seja, não basta criar uma vantagem competitiva, a vantagem competitiva precisa ser percebida. E para ser percebida, ela precisa ser comunicada. Então, um trabalho fundamental do marketing, no caso, relacionado à estratégia estrutural, é coordenar o processo de comunicação para fazer com que as marcas sejam percebidas, que o diferencial seja percebido. Nesse sentido, é preciso pensar que a comunicação vai partir do conhecimento, das crenças, dos sentimentos que existem na mente do consumidor e, a partir disso, vai elaborar mensagens, conteúdos, informações com o objetivo ou de trabalhar um novo conhecimento, ou de reforçar um conhecimento já existente, ou de alterar um determinado conhecimento para mudar a percepção das pessoas. As mensagens da comunicação devem trabalhar em cima da percepção das pessoas, porque é em função da percepção que vai ter o comportamento lá na frente. Nesse sentido, o departamento de marketing, nessa fase estrutural, vai trabalhar ferramentas de comunicação, ou seja, a escolha de propaganda, promoções, relações públicas, marketing direto, merchandising, que são ferramentas meio que justamente levam a mensagem sobre o diferencial da marca. Além da definição de ferramentas, é preciso definir as mídias, ou seja, o veículo da comunicação, se ela vai ser veiculada na televisão, no rádio, no jornal, na revista, no outdoor, na internet. Por fim, é preciso definir a peça de comunicação. Então, se eu vou fazer uma propaganda na mídia televisão, eu vou fazer através de uma peça de comunicação que é um filme. Se eu vou fazer uma propaganda numa revista, a peça de comunicação vai ser um anúncio. Se eu vou fazer uma propaganda no rádio, a peça de comunicação vai ser um spot. Então, basicamente, em termos de comunicação, é preciso definir ferramentas de comunicação, mídias de comunicação e peças de comunicação para trabalhar no sentido de fazer com que a minha vantagem competitiva deixe de ser apenas uma vantagem e transforme-se em percepção. Esse vai ser o papel do marketing com relação à comunicação dentro da estratégia estrutural. Não basta também criar uma vantagem competitiva percebida. É preciso garantir ao consumidor o acesso às marcas da empresa. E aí surge a necessidade do marketing cumprir um outro papel na estratégia estrutural, que é justamente a questão da distribuição. Nesse sentido, a definição é se eu vou vender direto para o consumidor ou se eu vou usar intermediários, no caso varejo ou atacado, se eu vou usar canais, como é que vai ser a minha logística para fazer o produto sair da minha empresa e chegar ou no varejo, ou no atacado, ou no consumidor final, se isso vai acontecer por representantes, como é que vão ser os depósitos, as centrais de distribuição. Então, essas questões de logística de distribuição têm como objetivo garantir o acesso, a disponibilidade das marcas da empresa. Enfim, o marketing precisa cumprir, então, esses dois papéis na estratégia estrutural: a questão da comunicação e a questão da distribuição. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.